Bom, vamos iniciar então. Quero agradecer então a presença de todos, em especial aí o trabalho da Valéria de montar, né, a agenda. Agradecer a Lindália pela presença, para nós é uma honra, né? Sempre discutir, trocar esse tipo de conteúdo, esse tipo de aprender fazendo mesmo. Nós estamos aprendendo fazendo aqui, o Papo Sem Crise é onde a gente vai aprendendo. Então, bem-vinda. Vamos iniciar aí o mês das mulheres, né? A Valéria preparou uma agenda durante esse mês para nós, sensacional. Aqui o negócio anda muito puxado para os homens, nós temos que ter mais presença feminina, porque o futuro é de cuidado, né? O futuro é de empatia, o futuro é de sensibilidade. O modelo industrial, ele é comando e controle, ele é pensado só na eficiência, e é uma linha de produção, né? E eu acho que o feminino tem tudo a ver com isso, com essa questão de mudar a forma de fazer, né? Mudar a forma de pensar. Então, era isso que eu queria falar para iniciar. Vou passar a palavra já para a Valéria para ela para fazer a apresentação então da Linda. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo também. Para mim é uma grande honra ter uma pessoa como a Lindália abrindo o mês do empoderamento feminino do Renacidade. Eu acho que eu sou a mulher mais presente no Renacidade, né? Sim. Fui a primeira mulher a fazer uma apresentação no Renacidade, e é um projeto que eu acredito muito. Assim, todos nós que estamos aqui, a gente está aqui, a gente já vem se reunindo há bastante tempo, porque a gente acredita no projeto, a gente acredita na visão sistêmica, né? A construção de uma cidade inteligente com essa visão sistêmica. E a oportunidade de trazer mais mulheres vai ser muito bom, né? Porque às vezes parece que só tem homens brancos reunidos aqui, mas porque não é abertura, mas a abertura, sim, a gente precisa mostrar isso para o mundo, né? E a gente faz isso através do diálogo, através a inclusão, ela vai acontecendo assim, né? Eu acredito muito. E falando em inclusão, não poderia trazer uma pessoa diferente da Lindália. Eu conheci a Lindália há pouco mais de 2 anos atrás. Eu estava na empresa que eu trabalhava e a Lindália foi apresentar o Hack in Rio lá na empresa. E conversando, eu falei assim, caramba, que poder que essa mulher tem, né? A potência, porque ela estava montando o segundo Hack in Rio, eu acho que era o segundo Hack in Rio, e sem saber se ia conseguir fazer, né? E eu lotei lá na empresa, gente, vamos apoiar, mas nós não temos budget, a gente não previu isso para 2019, foi 2018, foi 2019, então tem 1 ano e pouco. A gente não tinha previsto isso, mas eu queria de alguma forma, porque eu fiquei tão encantada, porque é um movimento que é preciso ter, sobretudo numa cidade como o Rio de Janeiro, como todas as pessoas só veem mazelas no Rio de Janeiro, e existe um movimento de inovação no Rio de Janeiro, existe um ecossistema de inovação no Rio de Janeiro que ninguém fala. As pessoas só falam dos problemas que o Rio de Janeiro tem, da violência do Rio de Janeiro, das favelas violentas do Rio de Janeiro, né? E o Hack in Rio vem mostrar tudo invertido, né? Ele é a oportunidade que eu vi que o Hack in Rio dá para todo mundo movimentar esse ecossistema do Rio de Janeiro. E, inclusive, o Hack in Rio desse ano mostrou qual é o poder das favelas, né? O projeto vencedor do cluster de cooperativismo de plataforma foi o projeto, né, Coopera Favela, que é a criação de uma cooperativa de favela. E não só o Hack in Rio, ele tem essa potência, né, que a Lindália vai falar, mas não só de movimentar o ecossistema de inovação, mas também mostrar para o mundo como se educa, como se constrói. E a Lindália é essa mulher que movimenta esse negócio gigantesco aqui, que se transformou no maior hackathon da América Latina. E com um amor que é indescritível de falar, o carisma, o carinho, a emoção de ter uma pessoa como a Lindália. Então, assim, eu sou uma fã de carteirinha dela, uma pessoa que aprendi, que eu reconheço realmente tem importância muito grande, uma mulher de muita importância no ecossistema de inovação do Brasil, e uma mulher de referência também. Então, Lindália, muito obrigada, fico muito honrada de você ter aceitado esse convite, de contar essa sua história, de contar como é que você construiu tudo isso aqui para a gente poder se espelhar nesse exemplo também.
Meu Deus do céu, essa mulher vai me fazer chorar aqui. Que é isso? Potência nada, minha filha. Potência tem a união das pessoas. Isso é que faz, né, a inovação acontecer. Não acredito em inovação sem colaboração. Para quem não conhece, né, isso tudo que a Valéria falou, é porque quem tem amigo tem tudo, né? Então, né, também sou sua fã, uma das grandes especialistas em blockchain, né, ganhou prêmio junto com a Marcela Gonçalves de melhor ativadora, não foi à toa, né? Foi porque tudo que elas fazem também se dedicam e se comprometem e pensam como eu, né? Que na verdade, se nós não estamos no mundo sozinhos, não adianta o sucesso ser de um, né? Como dizia minha mãe, que só tinha o primário, né? Que me ensinou, uma imigrante portuguesa quando veio para cá com 15 anos, o que ela falou? Assim, olha, minha filha, a melhor forma de se aprender a multiplicar é antes aprender a dividir, né? Então, essa é a equação que eu uso na vida. Então, gente, o que acontece? O Rio vem por sucessivas crises, mas não são só crises econômicas e de gestão pública. É uma crise muito pior, que é de autoestima, né? A gente começou a ter uma espécie de complexo de vira-lata, né? Já fomos capital, a concentração maior aqui é de funcionários públicos, né? E que quando o governo rompe com qualquer tipo de governança, pagamentos, etc., você acaba destruindo todos os fluxos, né, econômicos. Então, não adianta pensar em cidade inteligente com gente morrendo de fome, gente sem ir para a escola. Então, acaba que eu comecei a me tocar, né, de que, enfim, o carioca ele chama o outro para o chope, mas não chama o outro para mudar a realidade do prédio dele, entendeu? Que aí é aquela coisa, né? Tá reunião do síndico, ninguém desce na reunião do síndico e depois vem reclamar. Então, está na hora da gente descer e começar a participar dessa gestão em rede, da gestão da tua comunidade, da gestão da tua cidade, né? Por isso que eu achei tão legal o nome que vocês deram, Renasce Cidade, Renasce Cidade. Eu acompanho assim com muito carinho a história de Santa Rita, né? Que também foi uma mulher visionária aí, a moça, e que no fundo transformou através da educação, né? Através da educação, através da união. E hoje eu vejo que, né, o trabalho que vocês fazem é muito bonito, porque é isso, você integrar, mesmo que sejam vozes diferentes, afinal de contas, o caos, né, a criação vem do caos. Né? E se você não discutir as diferenças, incluir, como você falou, você nunca vai ter essas visões fazendo com que esse caminho que a gente tem que traçar, né, mesmo que seja por experiência, que seja menos errante. Então, enfim, estudei escola pública, depois, para conseguir continuar estudando, tinha que ter bolsa, né? Então, minha filha, minha vida sempre foi estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Queria ser professora e astronauta, com 15 anos eu já era professora de música, e aí não fui astronauta, mas fui lá, a primeira brasileira selecionada pela NASA, lá quando eles criaram o programa do Singularity em 2010. E foi legal isso, porque eu tive aula, por exemplo, de robótica com um dos maiores especialistas de robótica do mundo, que é o astronauta Dan Barry. Aí ele deu 4 horas de robótica. Olha que eu sou engenheiro de produção, mas não entendo nada de robótica, né? Então, aprendi do zero. 4 horas de robótica. E na parte da tarde ele falou, agora faz. Eu, oi? Agora eu tinha... Na parte da tarde já construí alguma coisa com aquilo, né? E aí era um líder de cada país, a gente formou os grupos, e não é que a gente conseguiu, né, fazer alguma coisa, e eu toda metida, achando que eu tinha feito assim, algo maravilhoso. Isso aí, aprender fazendo, learning by doing. E aí eu fui apresentar o nosso robô babá, levei um esculacho, porque o Danber perguntou assim, coisa interessante, isso aí serve para quê mesmo? Não, porque eu tenho filho, não sei o quê, trabalho, bababá, né? Hoje eu tenho 55 anos, 3 filhos, um de 30, um de 28 e um de 20. Então, há 10 anos atrás, né, ainda doía essa coisa de como é que eu vou lidar com o trabalho, aprendizado contínuo, criação de filho. E aí ele falou assim, mas você precisa de tecnologia para isso?
E se esse robô babá der um pau nele, ele matar a criança? A culpa é do pai ou da mãe que não fez a manutenção, da loja que vendeu sem alguma peça, da indústria, do inventor. Então, ele me fez refletir que, na verdade, tecnologias nós temos cada vez mais acessíveis, né? Não só por serem mais baratas, mas mais próximas da população para o uso geral, mas só importa se tiver algum impacto social. Se essa tecnologia te levar a, de fato, a resolver algum problema real da humanidade. Senão, você, mesmo que seja uma startup super poderosa, não vai conseguir escalar isso, né? Assim, na verdade, engenharia vem de engenho, né? Vem dessa coisa da criação, mas da criação de algo que seja simples, né? Seja simples, fácil de usar. Então, o que a gente vê é isso, muitas tecnologias, às vezes, ou a pessoa aplica de uma maneira muito complexa, ou não está resolvendo um problema real ou algo que, de fato, a humanidade veja como valor. E aí, com isso, gente, né, de executiva, né, a empreendedora, porque aí meu marido quer me largar, eu falei, é mais fácil arrumar outro trabalho que arrumar outro marido. Eu já era vice-presidente de marketing de uma grande empresa, e aí comecei do zero, numa cozinha, fui montar restaurante chinês. E o cozinheiro também não falava nada de português. Eu achei que a filha do meu sócio falasse, entendeu? Porque ela tem cara de chinês, mas ela estudou no Centenário, que não fala nada de chinês, só o pai dela. Então, eu fui lá aprender esse negócio do empreendedorismo raiz aí. E meu marido, que é advogado, acabou tocando. Agora é ele que toca os negócios. Voltei para o mercado como consultora com a intenção de, na verdade, desenvolver pessoas, né? Então, essa coisa da engenharia me levou para um Master de Responsabilidade Social e Gestão do Terceiro Setor. Por isso que eu tenho isso no DNA, né? Agora, as pessoas estão criando cargo como de executivo de felicidade. Eu recebi hoje uma posição, né? Chefe, né? Happiness Officer, né? CHO. Porque agora entenderam que, enfim, as empresas são feitas por pessoas, se você não tiver um bem-estar emocional, físico, né, de integração na empresa aí, você não consegue, não tem meta, bônus, meritocracia que faça o cara ter estímulo, ter propósito igual ao seu. E aí, com isso, eu comecei a buscar essas questões, né, de como que é exatamente Chief of Happiness Officer. O que de fato é igual no botão, né? Você tem lá o índice de felicidade bruta, o FIP, aqui é PIB, né? Lá é FIP, índice de felicidade bruta. O que isso na verdade poderia desenvolver economicamente uma região, um ecossistema e podia ajudar nessa questão da educação ser mais inclusiva, né? Porque na minha época era escola pública muito boa, tinha excelentes professores. Hoje são raros os professores que assumem assim, pô, que legal que eu sou professor porque eu gosto, por vocação, porque, de fato, os professores foram muito maltratados, né, nesse sentido, né, de achar que a tecnologia é substituir, né, e não de criar uma coisa muito mais estratégica e lúdica de ser designer instrucional, né, de ajudar a orientar a carreira. Né? Que muitas vezes a pessoa tem curso gratuito aos montes, né? Tem até do MIT em português. E por que nós estamos com 750 mil vagas em aberto na área de tecnologia e marketing digital, com esse tanto de curso gratuito? O que está acontecendo? Então, isso tudo ficava batendo na minha cabeça. Então, fui ser head de inovação da Globo, eu criei o primeiro programa de inovação aberta aí no Brasil. Né? Por acaso, a primeira pessoa que eu chamei lá foi o nosso querido Silvio Meira. Silvio era persona não grata lá na Globo, em 2005. Olha que coisa, né? Porque, como ele é um cara muito visionário, ele falou, não vão ter telonas, vai ter um futuro aí que vão ter várias telinhas, vão ter redes, vão ter pessoas se comunicando em rede. Nossa, foi um pânico. O pessoal queria falar assim, não, se isso acontecer, eu me mato.
né? Como se o negócio daquela emissora fosse uma tela. Não, o negócio é um conteúdo que ela gera, né? O que ela proporciona, que podia ser até um edutainment, né? Usar a televisão como forma de educação, já que, né, nas comunidades, pode apostar, tem uma televisão para ver o jogo de futebol e algum membro tem um celular. Agora, notebook ou essas coisas, nem todos têm, né? Computador, nem todos têm. Você vê aí na pandemia quanta gente que tombou para online e quanta gente ficou aí sem acesso. Eu tive que movimentar várias comunidades aí para a gente conseguir ajudar um pouco a mitigar esse problema. Então, gente, eu comecei, então, fui da Globo, fui para a Estácio, criei lá a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, também dizendo que a Estácio era uma universidade de segunda linha, como se tivesse primeira, segunda, terceira, e 700 mil alunos, uma responsabilidade danada. Foi quando a gente criou a NAVE, né, o Núcleo de Aceleração e Valorização do Empreendedorismo. Em 2 anos, a gente acelerou 60 empresas, e foi eleita lá pelo Case, pela Conferência Anual de Startups da Best Startup, como melhor aceleradora do Brasil. E aí, para mim, esse prêmio era legal para mostrar, né, justamente que a tua origem não te define, né? Que não importa de onde você veio, porque, inclusive, um dos meninos que a gente acelerou lá veio da favela da Providência, né, que foi a primeira comunidade, né, aqui do Rio de Janeiro. A gente fez um Startup Weekend lá, nasceu no final de semana essa solução, chamada Plataforma Saúde. Depois o Thales Gomes foi acelerado pela gente e recebeu o prêmio do MIT, aquele Under 35, né, TR35, como um dos mais inovadores do Brasil. Então, a gente precisava de mostrar essas referências, né, para o povo acreditar que valia a pena estudar, que valia a pena buscar novas oportunidades, que valia a pena ser empreendedor nesse país, criar uma startup que resolvesse um problema real. E daí foi a primeira startup de gateway de blockchain nasceu lá também, que é a Bit1, que está hoje na Suíça, né? Acabou de receber um round de 40 milhões, é um brasileiro. Então, assim, como eu falei no início, né, o problema do Rio de Janeiro, que me fez impulsionar, desenvolver N projetos, foi que eu percebi que não era só uma questão de gestão pública e de economia, era uma questão de autoestima, né, da gente valorizar o humano e de valorizar os talentos que a gente tinha, e alguém tinha que começar a ter referências, né, a gente criar os nossos heróis. Como eu conheci Ariano Suassuna, e ele me falava assim, não consigo entender por que esse povo adora tanto um rato, que é o Mickey. Entendeu? E eu venho para um hotel aqui e no Nordeste, e olha o que eu vejo, é tudo nome em inglês. Aqui, Blue Trepar. Se a pessoa não sabe inglês, olha só o que ela vai ler. Então, eu tinha esse sonho, né, de falar, de a gente agarrar de novo nas nossas culturas, no nosso valor, né, na nossa forma de fazer as coisas, porque o brasileiro é um povo que é o rei da gambiarra. A gambiarra é o princípio da prototipagem, vamos combinar. Tá? Lá no MIT tem um negócio, quando eu entro no MIT, tem sempre uma frase lá, prototype or die. Então, assim, é o princípio da prototipagem, né? da solução ágil, faz com o esparadrapo, depois funcionar, aí a gente vai para frente. E aí, quando eu saí, então, da Estácio, o pessoal queria pegar a caravela e ir embora lá para Portugal, mais uma crise no Rio de Janeiro, aí eu criei o Juntos pelo Rio. Falei assim, olha só, não quero ser candidata político, tenho horror disso, tem até urticária. Não porque não acho importante, eu acho importante, relevante, prioritário, teremos que desenvolver novos gestores públicos. Eu é que não tenho perfil mesmo, entendeu? Que eu vou matar alguém, alguém vai me matar, entendeu? Porque eu sou sincericida. E na política você pode ser honesta, deve ser honesta, são raros, mas tem. Mas tem essa coisa, né, de saber compor, lá do A, B, C, D, eu sei lá, não sei se eu sei fazer isso não, ainda tem que aprender. Então, eu prefiro ser uma cidadã com atitudes políticas voltadas em prol da nossa comunidade, senão meus filhos vão embora e eu não vou ver meus filhos, né? Porque foi muita gente embora, gente. O Rio de Janeiro parecia uma cidade deserta. E a gente começou juntos pelo Rio, eu e o Nato, de uma forma assim, muito espontânea, sem nenhuma
sem nenhum pensamento muito estruturado, não. A gente falou assim, vamos reunir aí umas pessoas, reunir umas 100 pessoas, assim, de verticais diferentes e vamos perguntar para o povo, né? Porque a melhor forma da gente ser inteligente é perguntando para o outro o que é ser inteligente. Eu não sei o que é ser inteligente. Eu sei, né, que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente começou com 100 pessoas e desse encontro a gente passou a se encontrar toda semana. De repente, em 3 meses, tinha mais de 1.200 pessoas. Aí saímos na capa do Globo, que esse é o perigo. Aí saímos na capa do Globo como o único movimento que, em vez de reclamar, fazia. Porque eu falei assim, olha, não vai dar tempo de fazer planejamento estratégico, ficar perguntando, não dá, entendeu? Então, dá para a gente saber assim, tem gente que aqui dá certo. Então, vamos perguntar para esse povo que está aqui, que dá certo, o que eles fizeram para dar certo. E vamos multiplicar isso. Como eu falei, a melhor forma de multiplicar é aprender a dividir. E aí foi isso, porque olha só, no Rio nós temos o Vetex, que hoje é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, OLX, Stone, isso como startups, né? Tem, né, empresas grandes aí, Petrobras, Eletrobras, Furnas, Vale. A gente foi eleito em 2017 pela Endeavor, a última pesquisa da Endeavor de cidades empreendedoras, como a cidade mais inovadora do Brasil. Eu falei, oi? E o que então está faltando, né? Nós somos os mais inovadores, que a gente tem o maior número de pesquisadores, né? Especialistas na área de inovação e empreendedorismo, as maiores agências de fomento de inovação, os 2 supercomputadores do Brasil estão aqui. O que a gente faz com isso? Nada. Senta, chora, entendeu? Fica reclamando no bar que o Brasil não dá certo, que o Rio não dá certo. Mas o povo não arregaça, entendeu? E não combina, porque, assim, eu posso gostar do verde, o outro gostar do amarelo, o outro gostar do azul, mas a gente combinar essa regra e somar na hora da remada, né? Porque em algum lugar a gente tem que, para algum lugar a gente tem que ver um horizonte, senão fica cada um remando para um lado diferente. Foi aí que surgiu a ideia do Hack in Rio. Porque, assim, se a gente já estava multiplicando que já estava dando certo, coisas que, né, eram positivas, etc., mas tinham coisas que ainda não tinham sido resolvidas. Como é que a gente faz para desenvolver rapidamente algumas soluções de base tecnológica sem dinheiro? Impressionante como a falta de recurso ativa a criatividade do ser humano. Então, aí eu fui pesquisar esse negócio do hackathon, né? Que hackathon vem de maratona, uma maratona de 42 horas seguidas, né? O da NASA, quando eu coordenei da NASA Apple Challenge, pode ser em 24 horas, mas, enfim, é uma maratona desenvolvida em grupos, por equipes, baseada em desafios reais, e eles têm que, em 42 horas, por exemplo, te entregar um MVP, um mínimo produto viável, uma solução digital funcional, tá? Não é PowerPoint, não. Porque ideia boa todo mundo tem. Quero ver executar. Então, a gente falou assim, bora fazer, então, um hackathon no Rio de Janeiro. E todo mundo já fazia separado, eu queria ser um coletivo. Eu falei assim, vamos só fazer junto. A PUC fazia o de saúde, que era o Hack in Health. Né? O Sebrae fazia o tal de Hack Tour, nas naves do conhecimento. O não sei quem fazia o Legal Hack. Falei, meu irmão, olha só, em vez de vocês fazerem separado, vamos arrumar um espaço, fazer todo mundo junto, porque todas as soluções são em prol do setor e da cidade, mas depois não tem visibilidade dessas soluções, né? Ninguém fica sabendo muito o que acontece, o que não acontece. A gente tem que envolver o ecossistema todo. Menino, foi a coisa mais difícil que eu já fiz nesses meus 55 anos de vida. Porque ninguém queria fazer um evento no Rio por causa da insegurança, por causa disso, daquilo, dessa desqualificação que o pessoal rotulou. E os próprios hackers não queriam vir para cá, muitos já tinham ido embora, e o pessoal achava que hacker era o cara do mal, né? Tem essa coisa do bem e do mal, hacker não. Gente, do mal é o cracker, é o cara que invade, né? Só para danificar. Porque a gente tem aqui no Rio, por acaso, o Vanderlei, da Storm, que é uma grande empresa de tecnologia, foi comprada pela Alphabet nos Estados Unidos, mas o Vanderlei, com 19 anos, cara, foi o primeiro hacker do mundo a invadir a NASA. Tá aqui, ó. O cara existe, é carioca. Bom pra caramba ele. E ele falou assim, não invadir para danificar, invadir para mostrar para a NASA que
do jeito que eles estavam, eles podiam ser invadidos por qualquer um. Olha só. Tanto é que ano passado foram 50 anos do Homem na Lua e ele foi convidado de honra do pessoal da NASA, tá certo? Então, o hacker é o cara que, diante de um desafio, de uma questão complexa, ele tem que criar uma solução simples. Beleza? E me apaixonei por esse negócio. Então, tá, vamos fazer o Hack in Rio, né? Hack in Rio, e vamos fazer um coletivo. Eu achava que ia fazer isso em 2 meses, né? Anunciaram em março, na capa do jornal. Abril, maio, junho. Em julho tinha que acontecer, que eram férias, né? Menino, vou te falar uma coisa. 1 mês antes do evento, a gente não tinha nem produção. Mas, na hora que a gente, de fato, começa a unir e integrar as pessoas do ecossistema, é uma força quântica, assim. É uma energia quântica. Muda totalmente a capacidade da gente de fazer as coisas. Então, em 1 mês, a gente deu uma decolada, tinha um espaço, cederam um espaço, o pessoal da Cisco cedeu a internet, sei lá o quê, o pessoal do Grupo Trigo, lá do Espoleto, da Dominus Alimentação, que você tem que dar café da manhã, almoço, lanche, jantar. Enfim, cara, e a gente não só foi o maior hackathon do Brasil, que na altura, o maior hackathon do Brasil, em 2018, tinha sido da IBM, um tal de Blue Hack, com umas 300 pessoas. Que um hackathon nunca tinha passado assim de 80, 100 pessoas no máximo. Falei, pô, se a gente for 301, já é maior do Brasil. Né? Que você tem que inventar alguma coisa, senão você não sai na mídia. Quero ser o maior do Brasil. Pronto. E aí a gente teve, ao todo, 2.800 pessoas. A gente não foi só o maior do Brasil, foi o maior da América Latina. Né? Porque hackathon simultâneo presencial desse porte aí não tinha existido ainda na América Latina. E aí foi bem legal que veio gente de vários estados, uma experiência muito emocionante, porque a gente vê histórias de vida se transformando ali, né? Tem um menino que, pô, estava estudando engenharia química, sei lá, numa escola federal aqui, e de repente ele veio para o hackathon sem nem saber uma linha de código, sem nem saber o que ia fazer, na equipe, junto com a equipe, ele aprendeu fazendo e se apaixonou de tal maneira que ele mudou de carreira, escreveu isso no LinkedIn, já chorei várias vezes com o depoimento dele. Hoje ele é CTO da Escola Eleva, aqui do Rio. E ele fala com um brilho nos olhos, fala assim, todo mundo tem que participar de um hackathon. Teve outra menina, assim, que é um caso muito legal, uma videomaker, a Dália, que ela foi participar do cluster de esportes ano passado, do Flamengo. E era até sobre... Tinha coisa de bullying também de mulheres, alguma coisa assim, que o esporte podia ajudar. Eu sei que ela estava com uma tatuagem assim, da música do Cidade Negra, e um dos mentores foi meu colega lá na NASA, no Singularity, né? Perguntou para ela, por que você tem isso tatuado? Ela falou, porque eu já sofri uma violência, né, doméstica, e custei muito para sair dessa situação, e essa letra é que me ajudou a superar esse momento. Então, toda vez que eu estou assim, meio para baixo, eu penso de novo, vejo essa tatuagem e me levanto. Ele, na mesma hora, falou, você sabia que eu sou amigo do Tony Garrido, do Cidade Negra? Eu falei, não é possível. Serendipity total. Né? Eu não creio nada. Bruce pelo que elas ai. Aí, o que acontece? Na mesma hora, ele ligou para o cara, pro Tony Garrido. O Tony Garrido virou e falou assim, adorei tua história. Você é videomaker, você está fazendo aqui no Hackathon. Estou aprendendo essas novas ferramentas digitais. Né? Ele falou, e eu estou começando a gravar meu novo clipe, quero te contratar agora. E pronto. Entendeu? Então, quando a gente fala de transformação, nunca... A tecnologia sempre vai ser só meio, né? A transformação vem de pessoas. Não existe esse negócio de business to consumer, business to business, né? People to people. E o Hack in Rio pegou na minha veia, assim. Então, em 2018 foram 2.800 pessoas, em 2019 3.500 pessoas. Quando eu fui anunciar esse ano, em 13 de março
dia 13 de março de 2020, às 8 horas da manhã na casa do Feijão, parou tudo. Parou tudo. Tem um tal de um vírus aí, não sei o quê, para tudo, não pode ter evento presencial. E esse ano a gente ia fazer usando a estrutura do evento que ia ter da capital mundial da arquitetura. Rio virou a capital mundial da arquitetura, ia ter um congresso que ia usar todos os armazéns lá do Porto Maravilha. Eu falei, opa, vou pegar carona nisso aí. Né? Porque eu não tinha dinheiro para montar. Imagina o que é montar mais de, sei lá, 11 mil metros quadrados. Com esse povo todo, para, né? Mesa, cadeira, palco, depois onde que vai dormir, onde que vai comer. E aí suspendeu tudo. Aí eu falei assim, tá, então vamos suspender o Rock in Rio, porque tem coisa que agora é mais urgente, né? Que eu vou deixar a educação e nosso propósito educacional de lado, de transformar pessoas. Mas urgente era esse tal desse vírus, que, como diz meu mestre Meira, tem mais de 1.800 vírus. Né? Então, não é o vírus que mata, né? É a sanidade, a loucura das pessoas que acham que quando não entendem do que está acontecendo, começam a inventar uma opção de coisa aí, deixa para lá. Isso é outro papo. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas aí, eu fui, então, criei o SOS Covid, juntei vários líderes do Brasil e do mundo, de outros países, né? Tinha gente da França, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, falando assim, olha, o que vocês estão fazendo, o que está acontecendo aí, o que já surgiu de novas tecnologias ou novas soluções que possam ajudar nesse momento de pandemia. E quando a gente viu em e-mails, a gente levantou mais de 300 soluções para as comunidades. Né? Então, tinham desde pesquisadores a startups, tem desde empresas, né, que naquela altura estavam criando álcool gel, teve outras empresas, por exemplo, a minha irmã é médica, chefe do CTI do Barrador, 150 médicos no CTI, sem parar salvando as vidas. Aconteceu, óbvio, ela pegou Covid dia 6 de abril, até junho não tinha se levantado, ainda não está restabelecida, mas é a missão que ela escolheu de vida para salvar outras vidas, né? Então, ela encarou ali. Mas o que acontecia? Não tinha máscara. Cara, não tinha tal da N95, porque uma opção de maluco começou a comprar máscara para revender. Eu lembro que tinha chegado um carregamento lá da China, meu irmão, com mais de 1,5 milhão de máscaras, que saiu de lá a $1, sei lá. Aí os caras estavam querendo vender aqui a, sei lá, cento e tantos reais. Então, essa ganância humana que mata a humanidade, não é o vírus. Aí, o que acontece? A gente teve que fazer as máscaras. Não tinha, cara. Nem a Rede D'Or tinha. Então, eu peguei o pessoal, né, juntando o pessoal do Senai CETIC, Anvisa, o pessoal da Associação de Equipamentos de EPIs. Aí pegamos as indústrias têxtil, né? Eu conheci o meu primeiro presidente da Demila, já tinha meu que foi colega lá da engenharia de produção na Universidade Federal, que é o presidente da CIA, peguei o Rony do Reserva, Marisa, ele juntei esse povo todo, e a pessoa não me conhecia não, eu falei assim, olha só, né? Se vocês seguirem esse protocolo aqui, dá para vocês fabricar as máscaras? Dá, então bora fazer. Aí salvamos a vida deles e das nossas, né? E assim foi, nasceu o EpiMatch em um mês, uma plataforma marketplace para juntar as demandas de hospitais, laboratórios e clínicas ao fabricante de EPIs. Então, fui, né, me dedicando a esse negócio do Covid, SOS Covid, EpiMatch, União Rio, foram mais de 15 toneladas de alimentos doados, entendeu? O que salva o Rio é isso, né? Tem muita gente ainda que entende essa questão, né, de você, na verdade, entender que a economia é um bolo, você só cresce o bolo todo crescer. Então, não é porque eu sou Maria Tereza Calcutá, não. Não sei nem se eu vou para o céu, entendeu? Porque o resto, porque eu sou pecadora mesmo. Mas é entender que nós vamos ter que criar uma nova forma de organização, de governança das nossas cidades, de fato, né? Em que a decisão deixa de ser só do representante que a gente elegeu e passa a ser do comuna, né? Então, alguma coisa tem que ser criada, né? Nem que seja essas coisas simples assim que a gente cria como Juntos pelo Rio. Agora, a gente foi selecionada pelo MIT RIP,
REAP quer dizer Regional Entrepreneurship Acceleration Program. É um programa de aceleração e desenvolvimento de regiões, de cidades, em que eles já estão no 8º round, no 8º cohorte, com muito sucesso, colocando lá a metodologia deles e ajudando, durante 2 anos, aquela cidade escolhida, selecionada por eles, a se desenvolver. Então, ano passado, a gente se candidatou e esse ano a gente foi aprovado para ano que vem a gente começar essa história e, obviamente, depois de tudo que a gente aprender, a gente conseguir multiplicar para outras cidades e ecossistemas do Brasil. Mesmo porque eles têm por premissa, a base deles, a premissa deles é essa, é multiplicação. Pra vocês terem ideia, é por isso que eles pedem na tese, né, que a gente desenvolveu a tese, que tenha 5 líderes representantes, um de cada ponta da pentahélice. Quem seria o representante de governo ou da academia, né, universidades e institutos de pesquisa, de empresas, de empreendedores e de investidores. O que acontece? Cada uma dessas tribos fala uma linguagem diferente. Você já for em tribunal, né? Se o advogado começa a falar lá assim, tá vendo, não sei o quê, não, você não entende nada. Eu fui ver a tese de doutorado da minha irmã médica, eu não entendi uma palavra do que ela falava. É outro dialeto, pessoal. É outra linguagem, entendeu? Então, é igual assim, você vai falar com o cara de código, é javanês. Quem não entende, não vai entender. Então, você tem que aprender hoje em dia a falar português, inglês e javanês. E aí é isso, você tem que fazer com que essas 5 pontos, que têm linguagens diferentes, modelos mentais diferentes, mas que são fundamentais que sejam integrados para o desenvolvimento de uma região, se conectem, se falem e falem com as suas tribos. Entendeu? Então, eu sou co-champion do projeto, sou líder da vertical de empreendedorismo. Então, eu vou ter essa missão de integrar todo mundo. Igual, por exemplo, quem representa a parte de academia é a COP, né? Lá na UFRJ. Professor Marcos Vinícius Fonseca. Resultado, o projeto não é da COP. A COP só vai ser bem-sucedida se ela conseguir juntar todas as universidades e institutos de pesquisa e esse debate virar uma estratégica única compartilhada, né? Não precisa ser melhor, precisa ser a que todo mundo queira caminhar. Porque, sim, se a gente for discutir o que é melhor, o que é pior, a gente nunca vai sair desse atoleiro. Então, o MIT RIP vai me dar essa aprendizagem, né, dessa cocriação, como o Antônio Marco está falando, cocriação multiestratégica, ter uma metodologia, porque até então eu estudo muito, já estudei a beça, né, criei a metodologia do Open Innovation, que é o 5 Is, né, sou coordenadora e professora da FGV de inovação, empreendedorismo e cidade inteligente, mas quanto mais eu estudo, eu menos sei, juro por Deus. Está aqui um dilema danado. Hoje saiu a matéria, inclusive, para mim, que descobriram a cura do câncer lá em Israel. Finalmente. Porque, assim, no fundo, já tinham descoberto, só não tinham divulgado. Mas eu lembro que lá na NASA, um dos aprendizados foi esse, que eles descobriram a mortalidade, que nós somos imortais, não podemos ser imortais, não sei que um piano cai na minha cabeça, mas que nós podemos ser imortais porque a mortalidade é uma doença que tem cura, porque as células cancerígenas, por exemplo, são as únicas que não morrem quando a gente morre. Vocês me deixam falando aqui, eu vou falar as coisas que ninguém vai entender. Vocês me estão perguntando, eu estou só falando. Pode falar à vontade, a bola é sua. Eita fé! Então, essa semana ganhei um livro do cara que criou a inteligência artificial, que é o Kei-Fu Lee, e que, olha que legal, né? Ele, cara, já foi presidente da Google na China, executivo de grandes empresas de tecnologia como Microsoft e Apple, não sei o quê, e ele só, de fato, entendeu como é que poderia ser usada essa tecnologia para resolver problemas que assolam a sociedade nesse milênio, quando ele pegou um câncer. Está com diagnóstico de câncer, já em estágio avançado. Aí ele começou a repensar a vida dele, essa relação com o trabalho, né? O que essa revolução iria representar, né, na humanidade. Então, a era da singularidade, que estava prevista para 2024, está batendo a porta aí, né? Já tem 4 anos, onde a capacidade computacional vai ser muito maior do que a capacidade humana, né? A cada ano, mais que dobra, né?
essa capacidade é exponencial. Como a gente lidar com isso? Não, 2024, pelo menos, é o que a gente debateu lá no Singularity com o Ray Kurzweil. Mas a gente não sabe se a decisão poderia estar na mão da humanidade, né? Da gente falar assim, igual esse filme aí que tem, Dilema das Redes, né? Não sei se o Google e Facebook, obviamente, que tem esse banco de dados, nos manipula, 2024, tá vendo? Nos manipula, é a gente que deixa, né? Porque é a gente que, mais uma vez, né? A ganância, a arrogância, as coisas, achar que a gente, né, para ter sucesso tem que ser famoso, blogueiro, influencer. E aí a gente compartilha tudo, né? Outro dia não teve, acho que foi ano passado, né, que o pessoal, né, fez aquele algoritmo lá que envelhecia as pessoas. Você posta uma foto, te envelhece milhões de dados capturados em 48 horas. Acho que foi um povo lá da Rússia, né? Então, a gente que deixa. Então, a gente está precisando que, de novo, voltar ao cerne no início da questão que a Valéria colocou. Que educação a gente quer? Que educação a gente espera para as próximas gerações, que seja mais transformadora, inclusiva, acessível, que, de fato, formem seres pensantes, né? Porque a escola, como foi criada na época industrial, não nos atende, porque era uma coisa para rapidamente o pessoal, né, repetir aquele padrão, né? Coisa de Ford. Eu acho que eu fiz engenharia de produção porque eu gostava de processo, lógica, mas hoje eu queria fazer tipo neuroeducação, entendeu? Entender como é que as pessoas pensam, né? E promover uma educação, como foi a conversa que eu tive com o criador da Escola da Ponte, né? O meu Patrício, o português que criou a Escola da Ponte. Ele, quando foi o primeiro TED aqui no Rio, né? Ele falou assim, olha, vocês... Zé Pacheco, isso mesmo, Zé Pacheco, vocês estão a dizer que aqui no Brasil todo mundo é analfabeto funcional, que isso é uma coisa que não tem solução. Todos estudaram e não aprendem nada, chegam com 18 anos sem saber nada, sem saber ler e escrever. E eu resolvi fazer um experimento. Fui lá para a Rocinha e fui conhecer essas escolas e esse povo. E os gajos, então, botei uns papelinhos num balde e pedi, pega um papelinho aí. Aí o pessoal pegava, agora leia. Pessoal, McDonald's, leu, tá vendo? Pega outro papelinho. O pessoal leu, Coca-Cola. Pega outro papelinho. Estava lá, Avenida Brasil, que era o nome da novela da Globo na época. Então, como que não sabe ler? Eu acho que sabem. É que a gente que não sabe ensinar. Porque o nosso cérebro, ele funciona por imagens e associações. Então, não adianta ensinar B mais A, B mais E, B, né? A criança pode aprender todas as línguas que ela quiser, porque se ela vê uma imagem de abacaxi, ela vê a palavra abacaxi escrita ou pineapple escrita, para ela aquilo é outra imagem, que ela associa duas imagens. Né? E quando você junta ainda cultura e emoção, aí, combinação perfeita. Que aí você guarda no teu HD e não esquece. Você sabe onde localizar. Então, por isso que das escolas da Ponte lá não tem prova, não tem idade, não é serial. E todo mundo chamava Zé Pacheco de maluco. Né? Falei assim, esse português é maluco, esse português vai andar por trás, e essas crianças não vão aprender. E hoje a Escola da Ponte é considerada, né, uma das escolas mais inovadoras do mundo, com um dos maiores índices, né, dos seus alunos. Então, gente, é isso, né? A gente no Hackathon, a gente aprende fazendo, aprende baseado em desafios, project-based learning. Esses nomes bonitos todos em inglês já existem, é bem discutido, debatido. A questão é ter coragem, né, de fazer esses experimentos
E, como o professor Ivan falou, mas se não der certo, a gente vai melhorando, né, professor? Estamos aqui para aprender que história é essa aí chamada de vida. Soluções Você vê que nas progressistas. tribos indígenas... Você vê que nas tribos indígenas, o professor é o contador de história. Né? Então, eu descobri que eu sempre quis ser professora porque, né, elas que me abriram o mundo, né, as histórias do mundo. Então, se eu quero ensinar alguém, eu não sei se eu sei ensinar, mas eu sei que eu sei inspirar, né, ou através desses exemplos, ou através de outros exemplos que eu fui conhecendo ao longo da vida, de que vale a pena correr atrás do seu destino e continuar aprendendo sempre. Quando meus filhos falam que eu não sei nada, eu fico tão feliz. É verdade, não sei mesmo, não. Estou aprendendo, vou continuar aprendendo, não pago mico, pago King Kong. É nesse nível. Então é isso, gente. Hoje eu sou o CEO da IONS, do REC Rio, que foi esse ano a 3ª edição numa plataforma 100% online. São 15 clusters setoriais, é dividido aí por setor, né? Educação, saúde, energia, cooperativismo, logística. Enfim, teve um só de mulheres, né? Porque eu, como mulher, ainda mais na engenharia e como executiva, é óbvio, né, que eu já sofri todos esses negócios aí, assédio moral, assédio sexual, ficar a puta que eu descobri que o cara na mesma posição que eu ganhava o dobro que eu ganhava. Mas eu nunca fui de rasgar sutiã, assim. Não tinha tempo para essas coisas, porque eu tinha que, né, sustentar 3 filhos, então eu tinha que trabalhar e seguir em frente. E mostrar que era possível, né, conviver bem, né, que não era uma guerra entre homens e mulheres. Né? Aliás, eu sofria mais com outras mulheres do que, às vezes, com homens. Né? Tem um livro muito interessante nos Estados Unidos, que é A Arte da Guerra entre Mulheres, que explica um pouco isso, que a gente sempre, como teve que lutar para ter uma posição que seja, uma brechinha, a gente achava que aquela posição tinha que eliminar todas as mulheres, igual o Siri na panela. O pessoal botou no livro, síndrome do Siri na panela. Você não mata, você põe tudo vivo, que ele mesmo se mata. Então, a brecha, a gente achava que tinha que eliminar as outras mulheres para você ganhar. Então, a gente adquiriu esses transtornos psicopáticos aí. Mas hoje eu faço parte do Mulheres do Brasil, desde que Luísa Trajano fundou, do Rede Mulheres Empreendedora com a Ana Fonte, do MIA, Mulheres Investidores Anjo, e agora eu sou embaixadora da Global Woman in Tech, né, para que a gente, de fato, tenha mais meninas, mulheres, né, sem medo de entrar nessa área de tecnologia, né, no que a gente chama de STEM, né, Science, Technology, Engineering, Arts, agora tem Arts and Math. Porque, assim, no Brasil, a gente já tem esse problema, né? Temos 750 mil vagas em aberto e não tem pessoas qualificadas para essa nova onda digital, vamos dizer assim. E mais das pessoas que estão empregadas na área de tecnologia, só 20% são mulheres. Né? Em cargos de C-level, então, não vou nem falar. Então, porque eu sou membro de conselho também, e até tiveram que fazer cota, né? 30% de cota de mulheres. E no início falava assim, mas cota para quê, gente? Tem tanta mulher boa aí. É só abrir, chamar a mulherada que a gente vai fazer uma dupla perfeita aí. Vamos jogar futebol com os caras também. Né? Maria Silvia Bastos, né? Foi conselheira lá da CC, né? Foi presidente da CC, depois foi conselheira lá da Estácio. Tem opção de mulher boa aí. Mas não é isso, é porque é natural do ser humano. Você está lá, né, na mesa. Você está lá na mesa, tem aquele grupo de amigos que participa ali do conselho, vagou a cadeira. Tu, de cara, tu indica outro amigo. Normal. Entendeu? Então, isso é uma questão estrutural. É igual essa questão que a gente estava discutindo né, não só de gênero, como de raça. Né? Quer dizer, a Magazine Luiza ia ser processada porque ela abriu mais vagas só para negros. Aí ela ia ser processada por isso. Só que é isso, ela quis abrir só para negros porque é uma questão estrutural, entendeu? Então, né? Outro dia também, a minha prima aí, a Cristiane Junqueira, da Nubank, foi lá na TV Cultura
E ela ficaram lá perguntando para ela, pô, mas tem pouco negro, cadê a diversidade? Tem pouco não sei o que na Nubank. Né? E ela falou, pô, mas aqui a gente tem dificuldade de achar mais negros e a gente não... Caramba, meu irmão! Ela quis dizer que como, né, tem pouca gente na área de ciência de dados, já tem pouca gente, os poucos que tem aqui no Brasil, né, a minoria é de negros, né, e de mulheres, então que ela não consegue achar esses caras para cumprir todas as vagas que ela tem. Mas do jeito que ela falou, que não pode nivelar por baixo, pegou mal para caraca. Pegou mal. Aí ela teve que pedir desculpa, não sei o quê. E aí agora, ela falou, não, agora não é só um programa de diversidade que a Nubank tem. A Nubank tem que atuar firmemente para resolver esse problema estrutural. Todos nós temos que atuar firmemente. Que eu, como mulher, filha de imigrante português e com 55 anos de idade, até agora de velhice, eu com 35 anos já era considerada velha, como executiva. Imagina com 55, meu filho, já estou enterrada. Entendeu? E eu não ponho essas coisas de botox, não faço cirurgia plástica, entendeu? Eu só pinto o cabelo, porque também é aquela coisa, né? Ia ficar todo branco, a pessoa ia ficar... Eu nem isso faço. Homem fica lindo, né? De cabelo branco, meu marido. Eu tô de cabelo branco, desde os 15. Agora eu vou continuar falando sozinha com Deus aqui. Menina, eu vou fazer isso toda semana. Que eu pensei, tá parecendo uma sessão de psicologia aqui, psicoterapia, adorei isso. Eu comecei a falar, nem sei as conexões que foram saindo, entendeu? Foi. Gente, eu falei que eu não tinha pessoa melhor para poder abrir esse mês de empoderamento feminino, né? Porque a Lindália, ela tem essa capacidade, ela não fala, ela vai lá e faz. E eu acho que é isso que está faltando, né? A gente tem que ir lá e fazer, ponto. Tem várias colocações aqui, Lindália, coisas maravilhosas que você falou, adorei aqui o caboclês que o Ivan Carlos falou aqui. Ouvi duas coisas mais lindas possíveis, valorizar a língua cabocla e solucionar pela gambiarra. Ufa, o que eu faço a vida inteira. Eu falo caboclês e sou gambiarreiro. O Alberto... O Alberto fez uma pergunta aqui que eu acho que é bem... Acho que você mais ou menos respondeu, mas você quer fazer a pergunta do Hack in Rio, seu startup? Fez duas perguntas, né, Alberto? O Alberto fez umas 20. Sempre faz. Alberto. Meu povo, falei demais, menino. Não é que eu falei... Achei que eu ia falar 20 minutos, falei 1 hora. Ô, Lindália, foi bacana. Mas você falou uma coisa, eu vou romper aqui o protocolo para pedir a Valéria anotar. Ela prometeu voltar aqui, então agenda, ok? Falou, está falado. Tá bom. Alberto, quer colocar a primeira pergunta? Valéria, com a precedência feminina, está dando uma cara mais alegre. Toca. Nossa. Fala, Alberto. Beleza, parabéns pela fala, muito boa. Não, tem várias, eu vou juntar 3 numa só, que aí facilita pelo tempo. Tem a minha, que eu perguntei como é a estrutura organizacional do Hack in Rio. Tem a do Estevão, que é se o Hack in Rio é uma startup. E depois tem uma terceira que está relacionada, que se você acha que é possível criar um hackathon que seja híbrido, presencial ou virtual. Acho que as 3 estão conectadas. Em Santa Rita do Sapucaí. Vamos para Santa Rita. Não, então, o Hack in Rio era um coletivo quando começou. Não era uma startup, não era uma empresa, só que eu tive com a minha empresa, que aí eu já assumi, né, os contratos, porque o hackathon é de graça e tinha que ter o patrocínio lá para montar, para fazer os negócios. Então, naquela altura, eu assumi tudo voluntário. A gente contratou uma produtora só para ajudar nessa parte de cenografia, não sei o quê, segurança, ambulância, mas era tudo voluntário. Mentores, convidados voluntários, jurados voluntários, e por aí vai. No segundo ano, eu já falei assim, não dá para ser assim, porque você chama todo mundo para o show, quando é para sair na foto, todo mundo aparece. Para arregar essa manga para fazer, eu tive que ficar sem dormir várias noites e fiquei, sabe, sem respirar vários dias, porque se imagina, um evento para 3.000 pessoas, né,
11 mil metros quadrados, não é fácil, não. A logística para servir, por exemplo, uma pizza. Servir uma pizza para 3 mil pessoas. Tem que estar quente, tem que servir ao mesmo tempo, tem que fornear ao mesmo tempo. Como é que faz? Né? Tudo isso foram aprendizados na raça, porque assim, no meio da noite tive que comprar. Meu marido até que estava me ajudando. Eu falei, vai lá e compra a máquina de fazer café, que o pessoal não bebe café, o pessoal engole assim, litros. Aí são essas coisas. Então, no primeiro ano era um coletivo, uma minha empresa que teve que assumir o ano. No segundo ano, a gente achou que estava estruturado. Peraí, presidente Furnas quer me ligar agora. Achou que a gente estava estruturado, apanhou de novo, porque foi no ano que o Bolsonaro se elegeu em janeiro. E aí chegou assim, em janeiro, o negócio ia acontecer em julho, eu falei, agora a gente tem mais tempo, né? Mais 6 meses. Ninguém decidia porra nenhuma nesse país. Estava todo mundo esperando o que ia acontecer, o que vai acontecer, o que será, o que ele vai fazer, que não sei o que, não sei o que. Só em junho é que o povo redescobriu a América e falou, ninguém matou ninguém ainda, tá tudo na mesma, então agora vamos fazer, porque senão, né, se o pessoal não faz nada, eles perdem o dinheiro da meta lá. Você planejou um recurso na empresa. Se tu não usar, olha, isso é empresa privada, empresa pública, toda empresa é assim. Ser humano é uma coisa interessante, como sabe. Se você não usar, você não vai ter essa grana para o ano que vem. Então o cara usa, meu. Nem sempre para comprar jornal. Exatamente. O cara usa. Manda sobra para cá. O que mais me indignava, meu irmão, o que mais me indignava eram as escolas públicas, que, porra, faltava uma porrada de coisa, fundamental, salário de professor escambau. Aí tinha um negócio lá que eles planejavam, sei lá, tem que comprar 3 milhões de equipamento. Aí chegava em setembro, culpa qualquer negócio aí, culpa e fica estragando lá, às vezes até computador que podia ser doado, então doa. Os alunos não, fica lá num galpão qualquer estragando, porque senão eles ano que vem não vão ter esse dinheiro de novo. Não, mas eu já me perdi. Então, assim, não é uma empresa, não é uma startup. Então, esse ano, a gente pediu um hacker, amigo nosso, o Bispo, para desenvolver a plataforma online, né? Já que não ia poder fazer. E aí que eu vi que dava pela plataforma online para ser escalável. A gente primeiro fez em maio o nosso MVP, que foi o Hacking Help Covid, que eu falava assim, gente, simultaneamente numa plataforma online é foda, porque eu tenho mais de 600 mentores de diversas áreas durante as 40 e tantas horas. Mas o cara só pode entrar, entendeu? No momento que a equipe precisar. Tipo assim, eu sou mentor de, sei lá, de código. Né? Não adianta entrar no início. No início, o cara tem que estar lá batalhando, né? Fazendo um brainstorming de ideias, vendo quais são as hipóteses, né? Do caminho de solução. Então, a gente conseguiu criar um dashboard lá com salas virtuais. Cada equipe tem sua sala, né? Com as verticais. Aí tem os mentores técnicos e os mentores especialistas. Aí tem os avisos e alerta. Aí a gente tem a jornada dos entregáveis lá também, se não ficar eliminado, que tem que rolar uma adrenalina. Se deixar correr frouxo, o cara... Se você der 1 hora ou 10 horas para o cara, nos últimos segundos das 10 horas, vai te pedir mais tempo. Impressionante. Entendeu? Então, os caras também têm que aprender a se planejar, a trabalhar em equipe, a trabalhar sob pressão. Eu achei muito legal o filho do Silvio Meira, porque ele entrou no Hacking Help e eu não sabia, na disputa do Hacking Help Covid, na vertical de educação. Ele venceu. Foi o primeiro hackathon que ele venceu. E aí, depois, o Silvio, eu e o Meira fomos fazer uma live, né? Convidei os Meira no Hacking Talks, que foi em agosto, e aí eles perguntaram assim, mas, Pedro, você aprendeu alguma coisa no hackathon ou foi lá na universidade lá de Pernambuco? Disse, não, pai, aprendi tudo no hackathon. Tinha uns caras lá me ensinaram um negócio, agora não vou parar de hackear. Então é isso, gente, não é uma startup e não sei o que será, eu só sei que eu queria que essa plataforma virtual pudesse disponibilidade para a vida.
assim como tem a Olimpíada de Matemática e de Robótica, e através dessa metodologia, tanto os professores, porque a gente ajudou aqui, professores pudessem ser mentores. A gente criou 8 webinars preparatórios, que também tem esse mito de que o professor não é mentor. Tá, aí o cara aprende o que é ser mentor e como é que são as linguagens que se usam. E aí, nessas Olimpíadas universitárias ou na escola, por exemplo, a Escola Horta, que é ensino médio aqui, as equipes se formaram tipo, na véspera de começar o REC em Rio, ganharam 2 verticais. Cara, muito bom, hein? Então, não tem idade, né? Na virtual não tem idade. Na presencial tinha que ser um mínimo de 18 anos por causa desse negócio de dormir junto, de dormir lá direto, não sei o quê. Bom, então a gente queria que essa plataforma pudesse ser uma coisa open source, gratuita, junto com a metodologia para todo mundo usar, e que a gente formasse uma geração nova de hackers, né? Que esses hackers pudessem ajudar aí o Brasil a ir para um outro patamar. Dália, só nessa linha que você está explicando, e essa plataforma é uma plataforma parecida, além de capturar informações, é uma plataforma parecida com essa que nós estamos usando aqui? As pessoas se reuniam virtualmente? Como... Boa pergunta. Quando você entra na tua sala virtual da tua equipe, você conversa igual se a gente está conversando assim, por Zoom, mas a gente usa o Jitsi, né? Que o Jitsi é open source. Então, pode ser por chat, por vídeo, pode ser por chat ou por vídeo, e eles ficam comunicando, assim como ele, quando entra na sala de mentores para convidar um mentor, o cara também fica igual a gente, assim. Tá. E aí compartilha conteúdo e tudo. Uma coisa interessante que eu achei, Lindália, que eu acho que eu nem te dei esse feedback, no nosso cluster de cooperativismo, a plataforma funciona muito bem, tá? O ativador, ele também atua como mentor, né? Então, a gente fica passeando, né? Passando pelas salas, a gente entra na sala, sai da sala, a gente pode ir para outros clusters, ver se precisa da gente para alguma coisa. Então, você vai, que nem o Zoom não vai juntando turminhas, essa plataforma a gente vai se posicionando, passeando dentro de cada grupo, né? E no cluster de cooperativa de plataforma, o vencedor foi o time que mais usou a plataforma. Muito interessante. Porque ele bebeu dessa água, né? Ele absorveu o máximo que ele podia dos mentores. Pô, a gente tinha quase 600 mentores, cara, durante o final de semana, de diversas especialidades. Então, o cara conseguiu beber dessa água. Gente, na verdade, a equipe mesmo, eu tenho um menino que me ajuda na produção, uma menina que me ajuda na parte de marketing e comunicação, que sou analfabeta ainda esses truques todos de impulsionamento, que eu sei que é fácil, mas tem uma porrada de truque que você tem que usar, e de SEO, não sei o que eu não conheço. E uma pessoa de community, para falar com as atléticas das universidades, com as comunidades, né? Para poder a gente esperar que os caras se inscrevam individualmente. Então, a gente há equipes multidisciplinares para ir formando equipe. No online, a gente teve que ser na mão, depois o cara pode ir mudando, né? De repente, o cara, o que acontece? Acontece no hackathon de tudo. Né, seres humanos. O cara morre o pai, morre a mãe, fica nervoso, quebra o celular. Aí, de repente, era uma equipe de 3, 2 foram embora, a pessoa quer continuar no hackathon, a gente integra com outro grupo. Então, eu sou muito mais psicóloga do que engenheira ou sei lá o que durante um hackathon. Por favor, pela ordem, eu não sei quanto tempo a Lindália ainda pode compartilhar com a gente. Se bobear, vamos até 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite. Mas... Não, o presidente de fundo já me ligou umas 10 vezes que ele marcou 8 horas. Por isso que eu tinha falado assim, vou ficar de 7 às 8, né? Aí eu fui pegando embalo aqui. Se tiver algum tempinho, as meninas Marcela e Jennifer, no mês do empoderamento feminino, gostariam de perguntar alguma coisa? Porque se deixar esses homens aqui, fala que nem matraca.
Eu vou perguntar o quê, né, Lindália? Marcelinha, quando A gente- vai tomar um chopp, Marcela. Não aguento mais ficar enclausurada aqui, não. Tô Olha ficando para doida. você. Semana que vem eu tô no Rio. Semana que vem eu tô no Rio. Não, Vamos embora semana que vem. vamos no Tio Rui, porque no Tio Rui tá vazio, lá no Beleza. Planetário. A gente não está vendo você. É você mesmo ou é uma Ah, foto? eu? Aquela... Tá, peraí. Marcela adora ficar escondida atrás desse. Eu odeio. Não, o Porque ela cabelo. não gente. fez o cabelo, não fez trancinha. O cabelo tá de Jennifer, se galera. mostra Não tô também. entendendo. Ó, então, Mas olha só, então vou dar a só o gente meu vai fazer depoimento. Hã? Eu vou só dar meu depoimento, que ano passado, né, essa bicha me botou lá assim, me ajuda, pelo amor de Deus. E essa mulher, gente, ela faz da nó em pingo d'água. Em um mês, a gente teve que fechar. Eram quantos patrocinadores? Ah, sei lá. Eram você fica 3 ou passando 4 chapéu. Às eram vezes 3 são ou 4 patrocinadores clusters. cada cluster. E a gente tendo que fechar desafio, patrocinador que não sabia fazer desafio. Eu falava assim, meu amor, olha só, Será que isso a gente aqui. pode falar aqui? Pô, a Petrobras, meu irmão, leva 8 meses para aprovar qualquer negócio. E você tem que seguir ali o ritual toda semana. Você fica ali no... Aí, depois que aprova, aí solta a boiada, aí tem que fazer a porrada de coisa de uma hora para outra. Aí, você tem que definir um desafio. Achei interessante, porque eu falei para a Petrobras, para que vocês precisam de um hackathon? Vocês têm dinheiro, tem pesquisador, tem sei lá o quê. E eles falaram assim, mas é que esse desafio a gente não conseguiu resolver, porque eles têm roubo de carga. Olha que interessante. A gente está morando debaixo de uma malha de dutos de óleo. E, na verdade, tem nós, inclusive, que cidades foram construídas ali sem saber. Aí vem as quadrilhas, tem quadrilhas internacionais, vem aquele cara, né, faz o buraco lá no meio da noite, extrai aquele óleo todo e deixa vazando, morre todo mundo depois. Incendia uma cidade inteira, sem nem saber de onde partiu o fogo. Então, eles já tinham botado sensores, já tinham botado drone, já tinham botado robô, escambau nos dutos, não conseguiram mitigar esse negócio. Então, eles falaram assim, a gente precisa de um hackathon para saber como que, de repente, os caras desenvolvem alguma solução, né, que resolva esse problema e que, né, diminua o número de mortalidade. Esse ano foi de saúde dos colaboradores. Eles falaram que tem uma opção de coisa de bem-estar, de academia, disso, aquilo, e ninguém usa. Então, como é que faz? Aí, no fundo, os caras estão falando assim, como é que a gente engaja as pessoas, né, na solução? E a Marcela, coitada, eu falei, não aguento mais, Marcela. Já fiz mais de 20 reuniões. Cada semana é um comitê diferente. Eu vou enlouquecer com esses caras, vou matar alguém aqui. Que eu entendo o problema, falo, então o problema é esse. Aí os caras, não, vamos pensar melhor. Entendeu? Os caras não sabem definir um problema. Aí eu falei assim, eu já estou até com medo de levar eles para o hackathon, porque depois eles não vão gostar da solução, vão dizer que a culpa é minha. Mas aí a Marcela fez um trabalho brilhante, meu irmão. Cara, sinceramente. Nada, você. Sinceramente, porque ela foi ali, ó. Ela foi evangelizando, catequizando, falou assim, entendi, não sei o que, pá, fechou o negócio. E é isso, esse negócio de definir os desafios para o hackathon. É o calcanhar de Aquiles. E assim, e ela tem a capacidade de... O cara, às vezes, está muito, muito enrolado e ele não sabe como descrever aquele desafio dele, que não sei o que, ele dá... Não, então, você quer isso e isso, né? Ela é certeira. E a tem hora que você tem que dar um ultimato. É quietinha. Ela consegue fazer e consegue ele... era isso mesmo. Não, então, é isso que você quer. Ela já bota, já faz e assim, um orgulho de estar sempre do seu lado. Ô, Lindália, Marcela é roubada. Vamos embora. A Jennifer colocou uma pergunta aí, que é a dúvida atroz do Antônio Marcos. Como engajar pessoas? Mostra o rostinho, Jennifer.
Hoje eu não posso elogiar muito, não, porque a minha esposa falou que vai assistir lá de Belo Horizonte, então eu tenho que ficar santinho aqui. Débora, um beijão. Tô santinho você é aqui. linda. É... Professor Ivan, diga, Jennifer, Jennifer. o quê? Fala, Jennifer. Oi, Tudo Lindália. bacana. Não, eu ia escrever, né? Assim, eu não gosto muito de falar, não. Mas eu trabalho com a Marcela, né? Acho que não sei se todo mundo sabe. Mas. Multiledgers? Isso aí. Não, é exatamente a mesma dúvida sobre engajamento. Eu venho numa cidade vizinha ao Rio, né? São Gonçalo. E gostaria muito que daqui a alguns anos a gente tenha a oportunidade de trazer um evento assim tão grande como o Hack in Rio, né? Porque aqui tem muitos desafios, né? Assim, então, assim, agora eu estou envolvida, por exemplo, com um projeto de criar uma agenda local. E a gente vai conversar com candidatos a prefeito, né? Agora no segundo turno. E, enfim, mas eu queria entender mais do universo, né? O próximo Hack in Rio, se Deus quiser, eu vou participar junto com vocês. Mas até estava falando com a Marcela isso. Mas é isso, assim, por onde começar, né? Eu acho que a dúvida é essa. Bacana. Então, São Gonçalo é um dos menores IDHs Isso. do estado do Rio, de índice de desenvolvimento humano. Sim. E na época que eu tinha acabado de ter meu terceiro filho, eu comecei a construir igreja. Resolvi construir igreja, sabe? Que a minha mãe disse que era bom. Aí, como é que se engajou a comunidade, né? Porque a comunidade que ajudou a construir. É você criando com esse elo de verdade, né? De credibilidade com isso. Assim. O que isso pode te trazer? O que todo mundo que co-cria junto pode ganhar também junto. E eu lembro que, na época, então, em 8 meses a gente construiu a igreja, e eu não sabia que na escola lá estava o presidente do HSBC, chileno Alberto Silva. E ele falou, por que você não me pediu dinheiro? Eu falei, porque essas coisas você doa, não se pede, você que dá. Se você quiser, você dá. O projeto tem que ser público, transparente, para as pessoas que quiserem colaborar terem essa chance. Porque, às vezes, assim, né, você faz uma coisa, uma folha caiu na floresta, ninguém viu, a folha não caiu. Então, a gente tem que tornar o projeto aberto, transparente e engajável. Quer dizer, em que eu posso participar? Então, por exemplo, nos nossos mentores voluntários, os caras lá se inscrevem, e eles recebem lá esses webinars gratuitos, conhecem outros mentores antes de começar o Hack in Rio, ampliam, né, a rede de relacionamento deles. Enfim, né, você tem que criar essas coisas. E na época, então, esse presidente do HSBC me chamou para construir uma escola em São Gonçalo. Caraca, eu chorava tanto que eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer uma escola de grande impacto social, que era para a comunidade lá, para 1.000 alunos e os pais também. Fiz o projeto todo. Pela primeira vez, o HSBC ia dar um dinheiro assim, direto para uma instituição. Aí conseguimos uma doação de um terreno lá em São Gonçalo e veio até o Gegan, que era o presidente mundial, não sei o quê, para a inauguração. Saiu um jornal. Uma semana depois, o projeto foi rasgado, foi para o lixo. Porque o prefeito de São Gonçalo resolveu doar o terreno para o Shopping São Gonçalo. Sabe onde é o Shopping São Gonçalo? Ali era para ser uma escola. Então, o cara se corrompeu aí. Então, a gente, enfim, né, a base do engajamento é credibilidade, é transparência, e é de fato cocriar, porque tem gente que fala que é cocriação, mas quem decide é ele, né? Então, eu deixo as regras bem claras desde o início. Ó, gente, o que a empresa ganha, o que o hacker ganha, o que o mentor ganha, o que a cidade ganha, né? O hackathon não termina, por isso que não é um evento, é um movimento. Então, eu continuo trabalhando, porque eu continuo fazendo Demo Day,
né? A gente vai fazer agora, nessa sexta, agora, dia 6, o demodei dos finalistas do cooperativismo, do Plush da Marcela e da Valéria. Porque senão acaba. A gente não pode deixar essa chama, né, que os caras criaram no final de semana acabar. Então, por exemplo, um Startup per Weekend, o índice de conversão é de 2% só. 2% das pessoas que participam se convertem de fato numa startup e vão em frente. O nosso índice, pesquisado aí pelo Sebrae, que não fui eu que pesquisei, ano passado, é de 34%. As pessoas, mesmo sem investidor ou sem nenhuma estrutura assim, de aceleração sistêmica, eles continuaram, porque a gente terminava o evento, continuava falando com eles, um mês depois a gente fazia um demo day de novo para saber em que nível está, e conectamos eles com vários players do mercado, e a coisa andou. Então, agora a gente até vai fazer um fast track aí de aceleração com esse cluster de cooperativismo, mas dessa vez as próprias empresas tomaram a iniciativa de buscar, né, conhecer melhor essas pessoas. No cluster de mulheres, por exemplo, que foi patrocinado pelo Mercado Livre, ele está com 100 vagas em aberto, mas ele queria que fossem mais mulheres. Então, no primeiro hackathon, no primeiro final de semana, a mulherada não apareceu. Se inscreveram 90 mulheres e eu fiquei assim, caraca, fudeu, não sei, aí eu fui conversar com elas, aí elas falaram assim, né? Aí que eu fui entender o problema, que na pandemia, a maioria das mulheres, né, que tem filhos está estudando, trabalhando, e não é home office, é working from home, fazendo todas as tarefas de casa e dos filhos, e da educação, porque, né, online, para quem tem filho pequeno, cara, é meio complexo o negócio, né? Não é automático, assim, ligou e é um gamezinho, não é? Então, aí elas falaram que elas não conseguiram participar. A gente teve que fazer de novo outro hackathon no final de semana passado, para poder dar tempo delas, né, se prepararem, né? É isso, gente. Eu tenho que ir, mas assim... Valéria, eu não sei quantas perguntas a Lindália ainda pode responder, eu sei que o tempo dela vale ouro, mas tem uma pergunta que eu não posso fazer, que eu já levei um puxão de orelha. Você faz, Valéria, e fica só entre nós e a torcida do Flamengo. Vamos fazer o Hack Inverno em Santa Rita do Sapucaí? Essa pergunta que você foi metralhado? Ele fez para mim. Não, eu não perguntei nada, não. Eu já tive a orelha puxada hoje. Antes da gente... Eu ainda não pude não responde, não. Depois vem a resposta. Alberto, eu acho que o Brentan... Eu não fui em Santa Rita ainda, você acredita? Então você sabe que está perdendo. Santa Rita. Sabe que está perdendo. Maravilhoso. Lindália, eu tenho muito que agradecer. Assim, eu acho que a gente tem que realmente repetir essa dose. Você tem muita coisa para trazer para a gente. E mais do que isso, você cria viabilidade para que as coisas aconteçam e as coisas são sustentáveis, porque aquilo que não é sustentável, ela acaba morrendo. E as coisas que você desenvolve, além de você conseguir desenvolver, sabe Deus como, poucas pessoas têm essa chama para fazer essas coisas, você realmente mantém as coisas sustentáveis. Eu acho que o Brentan ficou também querendo falar um pouco sobre essa questão da governança, né, Brentan? Eu agradeço aí, Valéria. Eu vou falar rapidinho. Eu tenho eu gostaria de fazer um monte de perguntas para você, Lindália, porque eu, apesar de ser santarritense, falar mineirês, não caboclês, mas mineirês, eu morei mais de metade da minha vida no Rio de Janeiro. Tá? Então, o que você falando aí parece que entrava assim como uma luva na minha cabeça. Eu gostei muito de ouvir você falar. Porque eu conheço tudo do Rio de Janeiro. Eu morei em 35, todos os meus filhos aí são do Rio, né? Apesar de eu morar em Santa Rita agora. E foi muito legal para mim. Eu não vou fazer pergunta, porque eu não vou saber escolher entre todas. Agora, o que eu mais gostei... Vamos fazer um senior escolhive em Santa Rita? Vamos fazer um senior escolhive em Santa Rita? Eu não quero mais morar em cidade grande, não. Eu quero ir... O que eu mais gostei que você falou
é que os seus filhos falam que você não sabe nada. E você fica contente com isso. Beleza, ó. Isso é muito legal ouvir. Mas você sabe muita coisa, você sabe simplificar as coisas, você sabe fazer um resumo claro das coisas como elas são. Isso foi o que a Marcela falou. Beleza, parabéns. Jura? É que eu aprendi com a Cora Coralina, né? Ela falou, feliz daquele que aprende o que ensina. Então, como eu tinha que ensinar, comecei a ensinar as crianças desde 15 anos, eu tinha que aprender a decupar essa linguagem, botar uma tecla SAP. Então, meus amigos, olha, eu estou tão feliz, vou te falar, se eu fizer isso toda semana, juro por Deus, quem sabe eu conserto meus neurônios, porque assim, eu tomo remedinho, sabe, porque eu sou muito ansiosa. Então, para estar calma, assim, falando, como se fosse, né, uma coisa natural, em vez de falar blá, 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 eu tenho que, né, meditar, tomar remédio. Eu não quero mais tomar remédio, né? Porque eu fico tomando esses Lexapro da vida aí, né? Porque diz que eu sou ansiosa. Mas lógico que eu tenho que ser ansiosa, porque você vê assim, o tempo passar e você não vê as pessoas, cara, de fato falando a verdade no e cru, tirando o ego, sabe? É muito egossistema em vez de ecossistema. E assim, vocês são pessoas do bem. E aí, tudo que vocês fizerem vai virar ouro, né? Porque é genuíno, tá? Então, eu que agradeço, sério. A gente fica feliz, mas antes que a luz se apague, eu queria registrar o Carlos Nascimento da CEMIG, que tem um grande projeto. Desculpa, Carlos, hoje os homens falaram tanto, não deixaram as mulheres. Muito bem-vinda. Fica anotada a presença, sua presença toda semana, que é o que você disse, não é? Mas toda semana que você puder. Toda semana. A Valéria me chama. Ok? Alberti encerra, Valéria encerra. As palavras finais com as mulheres? Deixo com o professor Alberti agora encerramento. Eu queria agradecer muito a Lindália, mais uma vez. Estou muito honrada por ela ter aceitado o meu convite, meu humilde convite, e que, para mim, uma grande oportunidade estar do lado dela agora, fazendo as coisas que realmente acredito que fazem sentido. E engraçado que, quando eu via a gente falando aqui da apresentação do Pacto Alegre, enquanto a gente assistia a apresentação do Pacto Alegre, lá de Porto Alegre, pensando no Rio de Janeiro, a coisa que eu fiz, na mesma hora eu mandei mensagem, Lindália, olha isso, a gente tem que fazer isso no Rio de Janeiro. Porque são as coisas que vão se conectando, e eu sei por que eu passei para ela isso, porque eu sei que as coisas que a gente fala para ela vai ficar na cabeça dela e as coisas vão realmente acontecer. Eu sou muito grata por isso, gente. Por estar nesse... Maluco tem imã, é só isso. Não faço mágica, não. De estar nessa pegada agora com a Lindália, e deixo a palavra com o professor Alberti agora para encerrar. Pessoal, muito obrigado, então, pela presença. Eu também tenho muitas outras perguntas, então, torço para que a gente consiga fazer uma parte 2 e 3 e 4 desse evento, porque foi sensacional, foi muito bom. A provocação que eu queria deixar, só para encerrar, e já agradeço, e passamos para o... Encerramos, né? Ok, então, como aprender fazendo o empreender em rede, acelerar cidades. Como fazer isso, né? Empreender em rede e acelerar cidades em rede e aprender fazendo isso, porque eu acho que se a gente ficar estudando como fazer e depois fazer um livro é útil, mas eu acho que se a gente fizer junto é melhor, né? Botar para fazer, né? Que é uma coisa que a gente tem discutido aqui muitas vezes, e hoje foi muito rico essa troca, né, Lindália, agradeço pela sua fala, foi muito rico para, assim, sincronizamos muitas ideias e vieram muitas outras ideias boas também, né, que a gente pode integrar naquilo que a gente já estava pensando. Então, acho que isso foi sensacional, né? Então, pessoal, temos que acabar. Então, obrigado pela presença de todos. Foi fantástico. Torço para que a gente faça outros, né? E uma boa noite para todo mundo. Obrigado para quem está assistindo aí pela internet também. Até o próximo Papo Sem Crise. Até mais. Olha,
Eu não sei quem está me assistindo, mas eu amei estar aqui com vocês. Adorei. Pode mandar as perguntas, que aí eu depois respondo. Desculpa eu não poder ficar mais. Mas, de fato, assim, vocês que têm que me ensinar como é que faz esse negócio de renascer cidade. Renascer cidade. Né? O Carlos Nogueira lá, fazendo essa cabeça. Como é que faz isso? Eu não sei como é que faz. Vem com nós aqui umas terça-feira, a gente vai conversando, porque nós também estamos montando isso as the airplane flies. Tá bom. Método KISS, né? Keep it simple and stupid, não é isso? Mas beleza. Então tá combinado então. Foi forno, fui. Foi foda e fui, professor Ivan. Obrigadão, valeu. Obrigado Essa mineira a você. levou demais. Beijo, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Beijo, tchau. Até mais. Boa noite a todos aí, hein? Boa noite. E aí, Boa noite, chegando? pessoal. Tudo bem? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tudo bem aí, gente? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Vou interromper aqui.